Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como a professora sempre fala, não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, mas sintam-se todos cumprimentados. Espero que todos estejam bem em casa, descansando, né? E se cuidando nesse período que a gente está vivendo agora, ok? Disciplina Matemática, professora Sheila, para mais uma aula. Vamos falar sobre raiz quadrada exata de um número racional. Vamos lá? Mas antes, como a professora sempre faz, a professora faz uma recapitulação do que a gente viu na aula anterior, né? Então, na última aula, nós falamos sobre potenciação de número racional, né? A definição de potenciação de um número racional com expoente inteiro positivo é a mesma de uma potenciação de um número inteiro, né? Não muda nada. Então, como que funciona, né? O nosso expoente, onde A é elevado a N, é igual a vezes A, né? Quantas vezes o N me determinar, onde A é a minha base e o N é o meu expoente, né? E o meu resultado são os fatores. Para todo número racional A e número inteiro N, sendo N, né, maior que 1. Porque se a gente tiver N na 1, A na 1 é A, né? Definimos, que, né? O que a gente define? Sabemos que a multiplicação de frações é feita multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Quando a gente tem uma potência de frações, é a mesma coisa, tá? Continua tudo igual, né? Eu vou multiplicar a minha base quantas vezes o meu expoente tiver determinado, né? E isso eu vou fazer multiplicando numerador com numerador e denominador com denominador. Sempre respeitando os sinais, tá, gente? A gente não pode esquecer dos sinais. Quando todos forem positivos, beleza, mas quando todos forem negativos, a gente vai ter que fazer a regra de sinal, né? Sinais iguais positivo quando eles forem par, mas se eles forem ímpar, né? A gente vai precisar fazer essa regrinha de sinal, ok? E também a gente viu que a definição, né, de potência de um número racional com um expoente inteiro negativo, o que a gente tem que fazer, né? Como é que a gente deve fazer? Então é muito simples. Quando o nosso expoente for negativo, a gente vai inverter a posição da base. O que é, né? O que é tá em cima passa para baixo, o que está embaixo passa para cima. Quando não tem nada, né? Quando não tem nada embaixo, é só um número inteiro, eu vou fazer a inversão, porque a gente sabe que quando não tem nada embaixo do número inteiro, a gente tem o 1, né? Um inteiro, né? Só para a gente lembrar. Então, note que a potência de frações é feita elevando o numerador e o denominador ao mesmo expoente, tá, gente? Vocês viram que a professora frisou bastante isso. Não sai da ordem, segue a mesma ordem, certo? Tanto o numerador quanto o denominador. Bom, sobre potência a gente viu isso, né? Que tanto quando a gente resolve potência de números racionais, a gente vai elevar, né? Ou vai multiplicar aquele número quantas vezes a nossa base tiver determinado. Se for fração, a gente vai fazer a operação de fração. Se for números com vírgulas, a gente vai multiplicar ele vezes ele e depois fazer a regrinha das vírgulas, ok? E agora, então, vamos falar sobre números, né, sobre raiz quadrada exata de um número racional, né? Vimos como determinar a raiz quadrada exata de um número inteiro positivo, né? Isso a gente já viu. Agora estudaremos a raiz quadrada exata de um número racional positivo, né? A raiz quadrada exata de um número racional positivo é o número racional positivo que, elevado ao quadrado, resulta num número inicial, né? Então, veja alguns exemplos a seguir. Vamos ver os exemplos, então. 2 é a raiz quadrada de 4, pois 2 elevado ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é 4, né? Indica-se raiz quadrada de 4 igual a 2, né? Geometricamente, a raiz quadrada de um número é expressada pela medida do lado de um quadrado cuja área corresponde ao mesmo.
porque se ele é um quadrado, ele tem lado e altura igual, né? Então, ele vai ser exato. Um terço é a raiz quadrada de um nono, pois um terço elevado ao quadrado é igual a um terço vezes um terço, onde o numerador multiplica o numerador e o denominador multiplica o denominador, que a gente vai ter 1/9, né? Indica-se raiz quadrada de um nono, que é igual a 1/3, como está o nosso exemplo ali, ó. Né? Geometricamente temos que um terço tem que ter a mesma medida. Se ele é a raiz quadrada, né? Então ele vai ter que ter lado e altura igual. Então a gente está determinando que um terço é igual a um terço, que vai dar um nono, né? Agora o segundo exemplo é a nossa exemplo com vírgula, como a gente falou, né? 0,6 é a raiz quadrada de 0,36, pois 0,6 ao quadrado é igual a 0,6 que multiplica 0,6. E a gente sabe que quando a gente faz multiplicação de números com vírgula, a gente conta quantas casas tem depois da vírgula, certo? E contando duas casas, a gente vai ter 0,36. Indica-se raiz quadrada de 0,36, que é igual a 0,6. Como está o nosso exemplo ali? Geometricamente, temos que 0,6 tem a mesma medida de largura e altura, né? Então, se eles são iguais, eles vão ser um quadrado. Se ele é um quadrado, ele vai ter base e altura igual. Então, tá ali o nosso exemplo. E o nosso resultado dele vai estar 0,36. Estudaremos agora como determinar a raiz quadrada exata de um número racional. Vamos analisar alguns exemplos. Para determinar a raiz quadrada de um número 1024, vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 1024. Então, a gente sabe que quando a gente faz a decomposição ou a fatoração, como a gente costuma dizer às vezes, né? A gente vai sempre começar pelo menor número primo. Qual é o menor número primo? É o 2, né? O 1 não é número primo, tá, gente? Então, são números primos. O que são números primos mesmo? São números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Só pra gente lembrar. Então, a gente vai começar, né? 1024 fatorando, né? Por 2 vai dar 512, depois dá por 2 ainda, que vai dar 256, que dá 128, que dá 64, que dá 32, dá 16, dá 8, dá 4, dá 2. Todos eles deram por 2, certo? Então a gente sabe que 1024 é igual a 2 vezes 2 vezes 2, várias vezes, que é igual a 2 elevado à 10ª potência, certo? Até aqui ok, né? Como 2 elevado à 10ª potência pode ser escrito na forma de 2 vezes 2 elevado à 5ª potência, que multiplica, né, que é elevado ao quadrado, né? Potência sobre potência, né? A gente tem a mesma regrinha, vocês lembram da regrinha da potência? Então, 1024 é igual a 2 elevado à 10ª potência, que é igual a 2 elevado à 5ª potência elevado ao quadrado, que é igual a 32 elevado ao quadrado, certo? E 32 vezes 32, porque 32 ao quadrado, né? Então, é 32 vezes 32, vai me dar o resultado de 1024. Então, automaticamente, a minha raiz quadrada de 1024 é 32, certo? Determine a raiz quadrada exata. Ela está dizendo que é exata, tá, gente? Se é exata, ela dá de se fatorar, tá? E ela vai ter um número exato. Do número 81 sobre 121, tá? Então, automaticamente, eu sei que raiz quadrada de 81, professora Sheila, é 9, né? Porque a gente sabe que 81 é a raiz quadrada de 9. Então, 9 vezes 9 é 81. Mas se eu for fatorar, como decompor, como tá ali o meu exemplo, né? Tá ali bem certinho. E 121 só tem uma forma de decompor, é por 11, porque 11 vezes 11 é 121. Então, o nosso resultado de 81 sobre 121 é igual, né? A raiz quadrada de 81 sobre 121 é igual a 9 sobre 11, porque ela já me disse que era exata, tá, gente? A gente tem que lembrar disso.
Qual é a raiz, no nosso terceiro exemplo, né? Qual é a raiz quadrada exata de 4,41, né? Agora é com vírgula. Lembramos que 4,41 é igual, né? Se eu for transformar em números fracionários para ser mais fácil de eu resolver e decompor primeiro, então, né? 441 sobre 100, né? Que vai dar, né? Vamos fazer a decomposição pelos números primos agora, né? Primeiro, por 2. 441 dá por 2? Não, porque é um número ímpar. Agora, 441 dá por 3. Dá que dá 147. Que ainda dá por 3, que dá 49. Agora, 49 não dá mais por 3, mas dá por 7. Que dá 7, que dá 7, que dá 1. Certo? Beleza, chegamos a um resultado, certo? Agora o 100. 100 sobre, se eu for decompor, dá por 2, que dá 50, que dá por 2, que dá 25. Não dá mais por 2, porque 25 só dá de dividir por 5, né? Então, que dá por 5, que dá 5, que dá 5, que dá 1. Beleza, né? Então, 441 sobre 100 é igual a 3, né? O elevado ao quadrado vezes 7 ao quadrado, né? Que é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Se eu for colocar em evidência o quadrado como está ali, 3 vezes 7, 21, vai dar 21 ao quadrado, sobre 2 vezes 5, 10, 10 ao quadrado, que a gente sabe que 10 ao quadrado é 100, né? E daí, então, agora eu vou transformá-lo novamente, né, na forma decimal, onde 21, se eu for transformar na forma decimal, vai dar 2,1. Então, eu tenho uma casa decimal, então eu vou, um zero só, né, então eu vou transformar. 21 vezes 2,1 vezes 2,1 vai ficar igual a 4,41. Então, raiz de 4,41 é igual a 2,1. Sabe que nem todo número, tá? Saiba que nem todo número racional positivo tem raiz quadrada exata, ok? Então, só para a gente relembrar, né? Esse assunto é um pouquinho chato, mas a gente é obrigado a passar. Na radiciação, né? Para realizar a radiciação de fração, utilizaremos o mesmo conceito da potenciação, tá, gente? A gente vai seguir as mesmas ordens, tá? A mesma linha de pensamento. Considerando uma fração do tipo A sobre B, com um B diferente de zero. A raiz do índice n de uma fração é dada por n raiz de A sobre B, e que é igual, né? A raiz é n raiz de n de A, né? E n raiz de B, certo? Ele vai ser a mesma coisa, né? Então a gente sabe que é igual isso dali, só para a gente lembrar, certo? E é claro que para a gente saber se vocês entenderam o que a professora está explicando, vocês vão fazer os exercícios, ok? Então tem todos os exercícios ali são raízes quadradas, tá? Alguns têm algumas coisas já pronta para a gente, outras a gente pode só resolver, né? Decompor ou resolver e decompor, fica com vocês agora, ok? Quero que vocês tentem resolver, certo? Essa é uma das atividades. As atividades seguintes está no livro de vocês, tá? Responda as questões no caderno. O exercício 1 é conforme está o modelo dos exemplos que a professora deu para vocês, tá? Essa aí eu quero que vocês respondam, né? Por meio dessas figuras, descubra geometricamente o valor de. Então, tá ali, né? Raiz de 36, raiz, né? Agora eu quero que vocês me digam. Automaticamente ali já tá mais ou menos me dizendo. Eu quero que vocês me digam o que é o que, ok? O exercício 6 é para calcular o valor das expressões. É a mesma coisa do exercício anterior, tá? Então eu quero que você me diga o valor da raiz de cada uma delas. O exercício 7 é a mesma coisa, vocês vão resolver. Mas como que eu vou resolver uma expressão? Primeiro eu vou resolver cada um dos valores dentro da raiz, para só depois eu resolver a expressão, tá? A e B são a mesma coisa.
Eu não posso resolver a expressão sem antes resolver a raiz. Eu tenho que tirar de dentro da raiz para resolver a raiz. Um detalhe, na letra B do número 7, lembrem, tá? Como é adição e subtração de frações, vocês têm que resolver. Lembrem que a gente faz todo um processo, né? No exercício 8, qual é a raiz exata de cada um dos números a seguir? Qual é a raiz exata? Ali ele está me dizendo, né? Que tem uma raiz quadrada exata. Ele já está dizendo, gente, que tem uma raiz quadrada exata, tá? Então, transformem eles em fração, igual o nosso exemplo. Resolvam, né? Decomponham e só depois, então, resolvam, ok? Tem o 2, o 3, o 9 e o 10. É bastante exercício? É, mas é para vocês treinarem bastante, certo? Então, determine a raiz quadrada exata dos números a seguir. É a mesma coisa do anterior. Ó, esses daqui, esse exercício 2, eles não têm fração, então determina a raiz quadrada, é bem tranquilo. E o exercício 3 diz o seguinte: substitua a letra x pelo número racional positivo e verifique cada uma das seguintes igualdades. Então, raiz quadrada de 100 é quantos, né? X é igual, né? Quando eu tenho uma potência, a operação inversa da potência é a radiciação, que é a raiz. Então, é o que a gente vai resolver, né? Raiz quadrada de 121, raiz quadrada de 1 sobre 16, raiz quadrada de 0,0016. Ali já está dizendo, ó, raiz quadrada de 25, raiz quadrada de 36 sobre 49, tá? Então, resolvam essa daqui. No exercício 9, qual desses números é igual a 0,0064? Qual é o número que corresponde à raiz quadrada de 0,064? Ok? Definam esse daí. Lembrem-se, vocês vão ter que transformar na forma de fração para só então depois resolver, né? Um número é expresso por A na 10 vezes B na 4. Qual é a expressão que determina a raiz quadrada deste número? Então, agora eu quero que vocês me digam qual é a expressão que vai determinar a raiz quadrada deste número. Ok? Beleza, então? Vamos fazer também, né, a correção das atividades da aula anterior. Sempre a professora diz, todas as atividades de vocês estão, né? Sempre a professora coloca todas as correções. Então, peguem o caderno de vocês, vejam o que vocês fizeram errado, corrijam, né? Coloquem em ordem, façam ele certinho, ok? E deixem ele redondinho, porque uma hora a gente vai precisar, né? Vai que um momento ou outro a gente precisa realizar uma prova ou tirar alguma dúvida, tá em dia, ok, gente? Mesmo porque quando retornar às aulas a gente vai ter que estar fazendo isso. Bom, chegamos ao final de mais uma aula, né? Como a professora sempre fala, né? Dúvidas, a professora está à disposição para vocês. Mandem foto das atividades feitas no caderno, tá? Mandem, agora vocês sabem que é pela plataforma, mandem lá pela plataforma, né? Mandem na plataforma a atividade, a professora já abriu lá para vocês, né? Resolvam, né? Mandem a foto e que para a professora poder colocar a presença. E é claro, né, como a professora sempre diz, bom estudo a todos. E hoje eu vou deixar uma frase com muito significado de Albert Einstein, né? Nunca considere o estudo como uma obrigação, e sim como uma oportunidade para penetrar no belo e maravilhoso mundo do saber, né? O conhecimento é tudo na vida da gente, tá? Então, beijo no coração de vocês, fiquem com Deus.